Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Corte dos Livros Podcast. Você começa já curtindo. Curte esse episódio e se inscreve no canal. Você está assistindo e não está se inscrevendo, que eu sei. E antes de eu apresentar o convidado aqui, eu percebi outra coisa também. É um absurdo não ter alguém dando uma força aqui no Corte dos Livros Podcast. Não ter um patrocínio, uma marca, para dar um cafezinho, uma água, alguma coisa. Tem que ter um patrocínio. É inacreditável que não tem um patrocínio. Mas vai chegar na hora certa. E hoje a gente vai bater um papo legal aqui com o Júlio. Júlio Serquitani, ele é autor desse livro aqui, ó, O Fim da Depressão. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dele hoje e também saber do livro. Como que foi a escrita, o que tem de conteúdo aqui. Fica aí que o papo vai ser legal. Júlio, obrigado, cara. Obrigado por estar aqui. É um prazer ter você aqui no Corte dos Livros Podcast. Obrigado por ter vindo lá de Ribeirão. Eu sei que a estrada foi 2h40 aí de estrada, mas te agradecer o seu tempo, a sua presença aqui. Vamos bater um papo legal. Eu que tenho que agradecer, é um prazer para mim estar aqui, uma alegria, né? A gente acaba vendo todos os convidados e para mim é uma honra estar aqui, uma alegria muito grande mesmo. Obrigado. Que isso. Obrigado pelo convite. Vamos embora, vamos bater um papo. Eu já te conheço, a gente já almoçou, já batemos muito papo, mas a audiência precisa te conhecer. Legal. Conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, como que foi ali a sua adolescência, começo de vida, até a gente chegar no livro. A gente chega nele já já. Muito legal. A minha família, basicamente, quase todos vêm de Tambaú, uma cidadezinha do interior, né, que para mim é uma cidadezona. Eu a amo lá. Né? Tambaú está a 230 quilômetros da capital. Tá. Venho de uma família muito simples, né? A minha mãe era de 7 irmãos e a maioria deles mexiam com cerâmica. Nós morávamos numa edícula no fundo dos meus avós, ok? Não tinha piso. Tá. Era terra batido, não tinha forro, não tinha nada, né? Tá. Era uma casinha muito engraçada, como tá no livro. E aí, todo um processo de tentar vencer na vida desde pequeno, né? O meu pai era ausente devido ao vício no álcool, e a minha mãe olhou de mim e da minha irmã. Nesse período tinha muita romaria em Tambaú, porque é uma cidade religiosa, e tem o padre Donizete, e a minha mãe vendia leite e café aos domingos para os romeiros, né? Que legal. E o vendedor dela era eu. Você era o que entregava ali e vendia. Boa, exato. Boa. E aí você acordava super cedo, 2h da manhã. Eu imagino, porque romaria a galera vem de madrugada para pegar a missa das 7, né? Alguma coisa assim. Isso aí, é exatamente isso, entendeu? E as minhas folgas eram exatamente nos horários das missas. Tá bom. Aí eu falava, mãe, eu vou dar uma descansada, porque era muito... Eu tinha 7 anos quando essa brincadeira começou. Tá. Né? Bom, enfim, depois eu sempre estudei em escolas públicas, depois eu fui ser contínuo aos 14 anos de idade, e depois eu trabalho para o meu tio no escritório de contabilidade, depois para um outro tio, e essa basicamente foi uma história até sair um pouco fora da curva, que você vai achar muito engraçado agora. Que aos 17, junto com um primo, né, a gente monta uma discoteca. Olha! Uma casa noturna. É muito legal. Lá na sua cidade? Lá em Tambaú, exatamente. Num imóvel antigo e tal. Mas não é que o negócio deu certo. Deu bom? Deu bom. E aí, logo no início, colocava 1.100 pessoas. Ô, louco! Fazia a fila, Deus. Fila para entrar. Isso era sexta, sábado, domingo. Depois, só no sábado. E mesmo assim, tinha todo um movimento. A estrutura da região inteira ia. Casa Branca, Santa Rita, Santa Rosa, enfim.
Eu tenho essa passagem também de 13 anos de casa 13 noturna. anos? 13 anos. Caramba, essa eu não sabia, essa é surpresa pra mim também. Exato, mais de 2.000 eventos. Caramba. Exato, é uma bagagem Isso ali. você pegou ali, então, dos seus adolescência até quase 30 anos. Exato. Tá. E aí chegou num ponto que eu passo na FEA USP de Ribeirão para fazer contábeis, vou para Ribeirão, e aí eu começo a me envolver com vendas, também na cerâmica do meu tio. Eu passo a ser um vendedor de cerâmica. Tá. Isso me abriu algumas portas, porque são novos contatos. Engenheiro, arquiteto, decorador e tal. E isso foi uma vida de trabalho envolvendo as vendas. Então eu comecei com vendedor, depois lojista. Você começou como vendedor com 6 anos já. Vendendo café. Exato. Você sabe que na literatura, quando a gente chegar lá, as pessoas falam, Júlio, mas você tem que escrever um livro sobre vendas. Boa. É muito legal tudo isso, né? E vender é uma arte. Sim. A gente está aqui se vendendo. Vende imagem, vende ideias, vende informação, mas a gente acaba não enxergando sobre isso. E a comunicação, eu queria depois abrir uma brecha para falar da importância da comunicação, né? Com certeza. Mas enfim, voltando. Tá. E aí, nesse processo, eu tenho alguns braços. Quais são os braços? Tá. Ainda como lojista de cerâmica, ainda na noite de final de semana, estudando, ok? Eu começo a querer abraçar o mundo na ânsia de querer ter dinheiro, na ânsia de querer vender, na ânsia de querer ter uma vida diferente. Tá ok? Então, a minha infância foi maravilhosa, mas ela foi muito marcada pela escassez, da falta, né? A minha mãe não tem culpa disso, eu só estou comentando que ela falava, olha, se a gente não vender leite e café, se não vir romeiro, nós vamos passar fome na semana. Aquilo era assustador para mim. Sim, uma criança, né? Uma criança, ela não tem culpa, eu só estou comentando que começou muito cedo ter crença da escassez, da falta, ok? E muita gente passa por isso. Total. Ok? Não é tão simples assim falar, não, isso é passado. Ok. A gente ressignificar todo esse processo é um tempo para a gente. Ok? Então, por que eu entro nesse assunto? Eu entro nesse assunto porque de 2016 para 2017, parece que a minha energia foi minando. Eu não aguentava mais. Assim, 2, 3 horas da tarde eu já estava minado. Eu queria chegar em casa e dormir, ok? Uma estafa mental. Ainda estava na cerâmica. Sim, na cerâmica. Com altos e baixos. Mês que vende, mês que não vende. Tudo aquilo vira uma confusão na vida da gente. Por quê? Porque tem que bater meta, a tua meta que você estipulou. Hoje eu questiono sobre o processo de meta, né? Até que ponto tudo isso fez bem ou mal para mim. Mas era uma busca incessante. E a gente vive isso, a hora que a gente menos espera, você tá nessa correria. Aí você fala, poxa, para. Por que isso? Porque ainda casado, com 2 filhos, eu perdi 2 meninos, né? Então eu tenho 2 meninos gêmeos hoje, com 16 anos. Né? Todo esse processo de trabalho, de luta, eu entro numa estafa mental. E aí, isso 2017 para 18 já. Já estava vivendo 1 ano de depressão. Eu tento tirar minha vida uma vez e depois eu tento pela segunda vez. Aquilo era o fundo do poço para mim. Eu tinha perdido 17 quilos. Eu não conseguia dormir. Uma noite para mim era um processo assim doloroso, porque eu acordava várias vezes e assim que eu acordava tava um processo mental de uma voz uma mente acelerada, demais da conta, ok? E hoje eu vejo quantas pessoas sofrem desse processo, ok? Eu já estava também enfrentando alguns
problemas financeiros, já de ordem vinculado à minha empresa, com queda em faturamento. Cara, aquilo virou Juntou muita coisa. uma neurose. Então eu acordava, meu olho estava fundo, entendeu? Aí nesse processo complexo vem também um processo de separação, ok? Aquilo deu um nó na minha cabeça, ok? E assim, hoje eu vejo que eu precisava passar por tudo aquilo, Tá. ok? Então tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, mas enfim, hoje com a clareza, né, eu sei que eu tinha que passar. E aí é assustador o que eu vou falar, mas eu caio dentro de uma clínica, ok? E foram 18 dias de uma experiência assim que quando eu tava lá dentro, eu falei, gente, mas tudo uma vida para estar aqui, isso aqui é meu lugar. Então assim, eu não tenho nada contra Sim. tudo que passou, mas essa vivência minha me trouxe um despertar lá dentro, ok? E qual é esse despertar? É um despertar de separar um Júlio que foi construído de um Júlio que realmente era eu. Tá. Eu confundia, Adilson. Eu confundia o que eu fazia com o que eu era. Eu acreditava que se eu tivesse as coisas, eu seria um cara diferente. E aí eu confundi o meu carro comigo, a minha casa comigo, o que eu tinha comigo, a conta bancária com o que eu era. E aquilo, quando eu passo as dificuldades, tudo se vai. Entendeu? Aí eu falo, não, se você era tudo aquilo, agora você não é nada. Porque você perdeu isso, você perdeu aquilo, você se separou, teus filhos estão longe agora. Como é tudo isso para você? Ali veio um despertar que eu separo aquele que eu pensava ser do que eu realmente sou. Quem é o Júlio? Identidade, né? Exato, exato. Quem é o Júlio? Ô, Júlio, 18 dias pareceu Não, 18 anos. E eu tenho relances de dias lá dentro, porque eu convivi com loucos, Sim. ok? E assim, essa experiência, se você fica muito tempo nessa convivência, você se torna um, ok? Por sim. quê? Porque são coisas fora do padrão nosso de conduta, ok? Sim. Mas, Júlio, não era para você estar lá. Não, era para mim estar lá. Naquele momento, era uma preocupação. O Júlio vai tentar tirar a terceira vez uma tentativa. Então, o Júlio não pode, entendeu? Entendi. Então, ali entra num processo de medicação. São 7 antidepressivos. Nossa. Cara, é dose de elefante, ok? Não, e aí dá uma derrubada, né? Total, cara. Você vira um ET. Essa é a verdade. Você fica meio lento, né? Total, total. Você nem sabe aonde você tá. Parece que você tá fora do espaço, fora da órbita, ok? Tudo bem, tá tudo certo. Eu precisava passar por lá. Eu saio de lá e vou para Tambaú, na minha origem. Voltar nas origens. Voltar nas origens. Aquilo foi muito importante para mim, ok? E foi uma volta do filho pródigo. Assim, o que é isso, né? É todo um processo de reconexão comigo mesmo, cara. E foi muito legal, mas muito legal. Por quê? Mesmo dentro de um quarto, Adilson, ok? Eu venho numa reconstrução. O Júlio precisa ser reconstruído, eu falando comigo. Mas a medicação também te deixa um pouco irracional. Sim. Você não tem a consciência, ok? Eu não estou falando que assim, é uma inconsciência de o que você está vivendo, por que você viveu, porque essa busca foi tão intensa de querer viver algo. E eu falo isso hoje para vários amigos. Quando você quer muito uma coisa e você até faz uma dívida para ter aquilo, é porque aquilo ainda não chegou na hora de ser aquilo. Toda a dívida, toda eu falo,
mesmo como investimento, é você querer ser alguma coisa que você ainda não é. Nossa, maravilhoso esse, hein, Júlio? Maravilhoso. Maravilhoso. E aí você entra num... Quando você tenta buscar algo que não é o seu momento ainda, Exato. aí você acaba se frustrando, você acaba entrando numa Exato. espiral do tipo, pô, não vai dar certo, e aí... E é o que a gente estava falando agora há pouco, tudo tem um tempo, ok? E não adianta a gente querer antecipar esse tempo. Mas aonde vem o livro, Júlio? Mas aí é o seguinte, uma pergunta antes, Júlio, desculpa te cortar. Que é isso? Esse período, você saiu de lá, da clínica, se reconectou com as suas origens, mas teve um período aí de recuperação para chegar no livro, né? Quantos anos foram para você? É, aí que tá. Dentro do... Volto para minha origem, no meu quarto, ok? No seu quarto lá de... No meu quarto Tá. lá atrás e tal. E aí eu pego um caderno já escrito, já tinha algumas páginas escritas da época escolar, ok? Tá. Peço uma caneta para minha irmã e começo a escrever naquele caderno, ok? Tem gente que fala, mas você já escrevia? Eu era muito bom em redação. Tinha o Tá. professor Persim e falava para mim. Algumas redações ele pedia para mim publicar no jornal O Tambaú, Tá. okay? Que era do meu tio. Tá. E aí eu publicava, né? Mas enfim, eu nem me conectei com isso. E tem uma situação que é assim, você despreza aquilo que você sabe fazer. Tá. E você deixa isso meio de lado, ok? Que é um assunto à parte, mas voltando aqui, eu começo a escrever. Termina esse caderno, que era de 10 matérias, mas eu já tinha tirado algumas coisas, e eu falei, vou pegar outro caderno. O que eu escrevia? Eu escrevia as emoções que o Júlio estava sentindo, o que o Júlio passou, por que o Júlio estava daquele jeito. Eu vivi isolado 6 meses, ok? Minha irmã chegava e falava, Júlio, sai desse quarto, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ou abre essa janela e tal. Mas era o mundo depressivo do Júlio, ok? Então, não tinha estrutura ali, as frases eram desconectas, né? Mas tinha conteúdo. Mas você tirava da cabeça e põe no papel. Exato, ok? E aí, aquilo ficou, eu nunca imaginaria que ali ia sair um livro, jamais, ok? E fui continuando nesse processo, ok? Meus primeiros movimentos foi sair com o cachorrinho da minha irmã. Ok? E nesse processo continua escrito, até que eu encontro uma pessoa, né? E eu conto o que aconteceu, porque ela falou, cara, o que aconteceu com você e tal? Nossa, me explica um pouco. Aí fui contando e tal, e aí ele falou assim, opa, você pode deixar eu ver esse conteúdo? Eu falei, não, isso é muito pessoal, é meu. Mas, Júlio, faz o seguinte, você tem como colocar pelo menos umas 10 páginas, você colocar aí no Word e me mandar? Eu falei, não, eu consigo, a única coisa são os nomes, porque eu falo de mim, eu cito tal pessoa e eu não quero isso. Não, muda essas pessoas, ok? Ou nem põe o nome, eu só quero ver a essência desse conteúdo. Legal. Bom, eu faço isso. E ele deu... Um dia ele me liga, cara, tem muita coisa boa ali, tem muita coisa boa. Eu falei, não, cara, mas eu tô com 7 cadernos de 10 matérias. Aí ele pirou. Quantos livros tem lá escrito já, Júlio, você acha? Tem uns 8, 9. Eu já tenho 6, né? Então, 3 já estão prontos, assim, na cara do gol. Na cara do gol, ok? E 3 precisam ser lapidados, passar pela leitura crítica, fazer revisão, estruturação, diagramação, mas 3 estão prontos, ok? Legal. E aí, nesse processo também, eu tinha um projeto social que se chama Eu Posso, depois a gente pode até entrar nesse assunto, mas eu paro ele, porque um Júlio deprimido não consegue ajudar ninguém. Total. Ok? E aí, nisso também tem ali já todo aquele conteúdo, mas o Júlio precisava voltar para a vida, ok?
E aí, esse período que eu falo no livro da metamorfose, e é muito disso, mas não é só o Júlio, muita gente passa por esse Sim. processo, ou numa dor muito grande, ou na perda, ou no luto, ou numa dificuldade financeira, muitas pessoas passam pelo processo da metamorfose. Tá. Numa depressão, é um fato. A depressão, você nunca mais vai ser como você era antes. Ah, Júlio, mas ela não volta. As pessoas questionam isso. Uhum. Eu não entro no processo biológico da coisa, porque eu não sou médico, eu não sou terapeuta, eu não sou psiquiatra, mas eu entro no processo psicológico. Né? Assim, existe uma voz na cabeça tagarela que ela tá a todo momento te martirizando. Júlio, você ainda continua nesse processo? Você é louco? Você deveria estar lá na clínica. A diferença de um louco e para nós todos, ele só tem um processo, às vezes biológico, mas o que ele fica na rua falando, blá, 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 aqui dentro tem essa mesma voz. Sim. Aqui dentro tem essa mesma voz. A única coisa que ele expressa. Então você vai falar que todo mundo é louco, Júlio? Não. Mas eu estou dizendo que aquele louco que está na rua, que anda falando, aqui dentro também tem a fala. Não, mas você não deveria ter feito isso. Você viu o que o fulano falou para você? Você viu o que o ciclano falou? Você viu que você não é tão bom assim? Que você não tem sucesso? Que fulano que estudou com você está melhor do que você? A todo momento na cabeça. Eu li um livro, Júlio, não lembro qual, que falou assim, e foi muito marcante, ficou bem gravado isso na minha cabeça, que a conversa mais importante que a gente tem é com a gente mesmo. É isso. Porque tem uma voz na cabeça que conversa com a gente e essa conversa é muito importante. Exato. E o processo do despertar é assim, como eu saio de mim e me observo. Quando você sabe que essa voz está falando com você e você está ouvindo ela também sem julgar, do tipo, tá, voz, o que você quer falar para mim? Fala. E aí você escuta ela, ok? Uhum. Ok, fica quietinha agora. Isso já é um despertar. Entendi. Boa. Ok? Entendi. Você está se monitorando, se observando. O olhar você já tem um processo de expansão de consciência. Sim. Você tem que conseguir se afastar um pouquinho da realidade, digamos assim, Isso. né? E começar a perceber o que está acontecendo na sua cabeça, mas sem o julgamento. Uau! Né? Que parece fácil, mas não é, né, Júlio? Não é. E é exatamente isso que você acabou de dizer. E se observar nesse processo é maravilhoso. Por quê? Porque você refaz seu caminho. Eu, dentro do quarto, Adilson, eu falei, agora você precisa se reconstruir. Toda essa sua jornada que você chegou até aqui te levou para o fundo do poço. Uhum. É assim que você vai continuar? Como vai ser esse novo seu caminho? E eu estava prestes a completar 50 anos, ok? Então, eu estou dizendo que foi lindo a minha caminhada, foi lindo a minha jornada, por tudo que eu vivi até 18 dias no fundo do poço. Uhum. Para mim, foi fundamental, porque foi ali que eu comecei a me notar. Total. E aí tem uma coisa, né, Júlio, que tipo assim, eu acho que não sei se foi o Caio Carneiro que falou, alguém falou, que a hora que você chega no fundo do poço, você olha e fala, sobe porque não tem mais pra onde ir, né? Exato. Não tem mais pra onde descer. Exato. Agora é hora de ser... Exato. Por exemplo, você falou da metamorfose, né? E acho que ele fala até, eu não sei se foi o Caio, posso estar... O Geraldo também fala disso, né? Que você tem a tal da fênix, né? Que ressurge das cinzas. Exato. Chegou no fundo do poço. Aí chega uma voz e fala, cara, sobe aí que não tem pra onde ir agora. Não dá mais pra cavar. Não tem onde cavar, entendeu? E essa reconstrução
que a gente usa essa analogia do fundo do poço, mas essa reconstrução, ela é muito linda, cara, porque eu volto na casa do pai, né? E é tão interessante que, assim, eu precisei voltar para mim rever eu. E aí eu falei, cadê esse Júlio? Cadê esse menino, né? Cadê esse menino? Porque agora acabou tudo. Não tenho mais a minha mãe, não tenho mais meu pai, né? A minha célula familiar, eu estou falando no contexto, depois que a gente casa, vive numa outra família. Sim. Ele falou, não, mas eu tenho meus filhos, mas eu tenho meus tios, eu tenho meus primos. Não, você tem que ter você agora. Tá. Agora é você com você, ok? E eu vou falar uma coisa para você. É um processo viver com você, sozinho. A solidão, ela é transformadora. E, eu respeito quem fala da diferença de solidão e solitude, mas a gente só quis fazer uma harmonização na palavra solidão. É assim, é um processo de você se conectar com você, de se olhar. E a gente pode fazer isso a todo momento. E é tão interessante que eu falo, deixa a morte te encontrar antes, porque é morrer para quem você era. Tá bom. Ok? Tá. É profundo, porque é o processo. Então, quem é o Júlio que eu não quero mais? Eu não quero mais esse Júlio, ok? É um novo Júlio surgindo. E aí é um processo para mim de me ver, que demorou um tempo como escritor. Era isso que eu ia perguntar. Tipo assim, você, assim, olhando de fora. Sim. Quem vê de fora, né? Sim. Você agora vai responder quem vê de dentro. Mas quem vê de fora, eu vejo que você ressignificou toda a sua história colocando em palavras o que você passou. Exato. E é tão lindo, né? Porque tem aquele livro, Os 4 Acordos. E nossa, maravilhoso. É lindo aquilo, porque é refazer com palavras. Nós estamos aqui falando, né? Com troca de conteúdo, ok? Que podia ser expresso na escrita, que nós estamos aqui na fala. Olha o poder que tem a palavra, a comunicação, ok? E elas são sinais. Por que são sinais? Nós não vamos falar sobre isso, né? Porque também não é religião, é uma parte espiritual. Sim. Quando eu escrevo Deus, eu sei quem é Deus. Quando eu escrevo isso, eu usei a palavra Deus, mas o que é essa palavra além dessa palavra? Tá bom. Ok? Então, assim, eu preciso chegar e alcançar. Então, eu falo que uma palavra é um sinal, ok? Uma placa. Nós vamos para São Paulo, tem placas. Mas chegar em São Paulo é o lugar. E aí eu estou usando placas, que são palavras. Porque, olha que interessante, vamos pegar um capítulo 2 ou 3, que eu falo da energia V3. Sim, maravilhoso. Era uma próxima pergunta que eu ia fazer. Então, e aí eu estou usando palavras para falar sobre a energia V3. Mas a palavra é apenas um conceito, é uma ideia. E quem leu aquele capítulo vai falar, mas o que o Júlio quis dizer com a energia V3? Então, o que está dentro de mim é uma coisa. Eu coloquei ele e escrevi. Quem está lendo vai ter a sua interpretação. Igual eu estou falando sobre Deus. Não, o meu Deus é diferente de todos os deuses. Mas quando eu chego na verdade absoluta, mas quem tem a verdade absoluta? Ok, eu não estou. As nossas verdades são relativas. Mas quando eu acesso esse poder divino que está dentro de cada ser humano, que é um processo de compreensão que eu falo também na energia V3, que é uma energia vital, que é a inteligência do universo, da natureza.
né? O respirar nosso, nós não paramos para pensar, mas ela está acontecendo. Eu não tenho controle sobre a minha digestão. Pera lá, eu vou fazer essa digestão. Não, tem uma inteligência no universo e ela rege tudo. Entender essa inteligência do universo é um processo de se reconectar. A depressão é profundo. Às vezes tem algum médico que vai questionar, mas 90% é psicológico, é mental, ok? Essa voz é imparável e você entra nesse processo de se jogar para baixo e você se desconecta com você mesmo e você não se conecta mais com essa energia dentro de você, com a essência divina. Mas, Júlio, o que é essência? Essência é uma palavra, mas dentro da gente tem um sopro divino. E esse sopro divino, quando você está com uma mente tagarela, uma mente que não para, uma voz inquietante, você se desconecta de você. E você vai se minguando, como se fosse uma florzinha que está sem água. E aí ela vai, e você para de comer, você não sente mais sabor. É muito intenso tudo isso. Você começa a perder peso, você tem fraqueza, você quer deitar, mas ao mesmo tempo você está cansado e não consegue dormir, porque você vive num processo interno muito intenso e eles dizem que a depressão é uma doença da alma, do corpo, da mente. Ok, tudo começa pela mente. E aí fala, não, mas tem coisa espiritual também. Por quê? Porque você não está se conectado com você. Se você não se conecta com você, e aí a gente quer colocar em alguém a culpa daquilo. Tá. Ô, Júlio, é maravilhoso isso que você falou. E eu acredito muito nisso. Mas não sei se você fez essa conta olhando para trás, né? Mas tipo assim, olha que louco a sua história. Você sai de 2 tentativas, sim, de tirar a vida. Você vai para uma clínica, aí você volta para sua casa e você escreve em 7 cadernos sim, coisas que você tava na sua cabeça. Mas assim, o que eu quero dizer? O Júlio lá atrás talvez não imaginava ser um escritor. Jamais. Eu não consigo achar que não tem um sopro divino nessa história. Tem. Porque, cara, a sua história é pra você sentar num lugar e começar a escrever. Você nem digitou, cara. Você escreveu. Sim. Num caderno. Cara, não dá pra falar que, é normal isso que aconteceu. E é tão engraçado que é assim, eu continuo fazendo isso. Então, às vezes eu acordo 2 da manhã, às vezes 3, às vezes 4. Meus amigos falam, não é normal isso. E aí eu começo a escrever sem parar, sem pensar, ok? Eu parei de pensar. E eu estou escrevendo, depois eu vou ler. Eu falo, como isso saiu de mim? Como isso saiu de mim? Você já me falou isso uma vez quando a gente foi almoçar aquela vez. Como isso saiu de mim? Eu fico falando, né? Eu não sou um ser especial, eu não sou nada disso, mas alguém age sobre mim. Eu não sou vidente, não sou nada disso. Sim. Eu simplesmente deixo tudo aflorar. Excelente. E tem coisas que acontecem que eu falo, isso não veio de mim. Tá tudo certo, tá tudo bem e pode continuar agindo sobre mim. Ok? Então, não tenho como ser diferente. Por exemplo, um ateu, eu não vou discutir sobre isso, mas eu estou falando, ok, você está vivendo uma vida, tem uma vida dentro de você, o corpo, ele simplesmente habita a vida. Nenhum cientista conseguiu estudar a vida ainda. Por quê? Porque ela está dentro de você, ok? Como isso não é divino, cara? Como isso não é divino? Uhum. E essa inteligência que acontece, por exemplo, na natureza de uma lagarta virar uma borboleta. Você vai querer entender o que disso?
E aí você vai falar, não, ela tem que passar por esse processo dentro do casulo, dor, apertado. Mas, Júlio, como que você sabe disso? Já dá para ver. E aí aquele esforço dela sair daquilo lá. E aí se perguntasse para a lagarta, deixa eu te falar, você vai passar por um processo assim, você vai ter que comer muito, você vai ficar X dias sem comer, mas você vai ver um mundo diferente, você vai voar, vai ser leve. Ela ia falar, se ela tivesse em mente, obrigado, tá uma delícia a minha vida, tô comendo florzinha. Sim. Entendeu? Que aí é o mito da caverna, né? Exato, de Platão. Sim. É isso, que você não sabe se é Sócrates, se é Platão, mas essa é a verdade. Ele consegue sair dessa caverna e ele olha o mundo. Nossa, que lindo, tem arco-íris, tem tudo. E ele volta para dentro da caverna. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nossa, nós estamos aqui numa prisão, sai comigo. E ele tropeça. Né? E aí a pessoa fala, tá vendo só? Não pode sair. Ele chegou perturbado. Não pode. Não quero ficar igual você não, vou ficar aqui mesmo. Eu quero ficar aqui. E presta atenção, o quanto a nossa vida faz sentido isso. Às vezes a gente mudar, e eles dizem, né, o Einstein, né, você precisa, se estiver fazendo as mesmas ações, você vai ter os mesmos resultados. Total. Então, para a gente mudar, nós temos que primeiro mudar a nossa cabeça. Então eles dizem, sai fora da zona de conforto, você precisa sair da zona de conforto. Sua zona de conforto é o seu jeito de pensar. Total. É simples isso. Nossa, muda o teu jeito de pensar, que é sair da zona de conforto. E aí vai vir novos resultados. No caminho, me deu uma vontade de gravar. Eu acompanhei, eu cheguei aqui, eu ouvi os seus stories. Olha a natureza. Então, eu peguei nuvens, hora que eu saí, chuva no meio do caminho, para a chuva, saiu um pedacinho de sol, depois volta a chuva. Essa é a nossa vida. Tem tempestade. Demora, às vezes 1, 2 dias, depois sai o sol e logo fecha de novo. Essa é a nossa vida. A natureza falando com a gente. A natureza está falando com você. Olha, né? Nesse mundo terás aflições, mas tem de calmas. Eu venci esse mundo. E a gente está vencendo esse mundo? É uma inconsciência querer tirar a vida. Mas na dor... Na dor você não tá com a sua cabeça adequada, certa, né? Tem jeito. Tanto é que você procura ajuda. O ser humano muda por 2 motivos. Por 2. Ou essa dor tá insuportável e ele fala, chega, basta. Ou ele já aprendeu tudo que ele tinha que aprender. Mas essa segunda é muito difícil, porque a gente aprende todos os dias. E a gente, às vezes, acha que sabe de tudo. Exato. Já. Aí você acaba não dando esse passo. Exato. Que nem, por exemplo, pegando esse exemplo que você falou agora, né? Que a pessoa, ela sair da zona de conforto é você se descolar de algumas ideias, algumas crenças que você tem na sua cabeça. Exato. E aí você levanta uma bola de um tema que eu gosto muito, cada vez mais tenho falado, que é sobre ambiente. Sim. Porque quando você está nos mesmos ambientes, você vai ter os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos. Sim. E às vezes para a gente conseguir chegar nesse desacoplamento, a gente também precisa pisar em lugares diferentes. E é tão profundo isso que você está falando que as coisas acontecem porque é assim. Eu vou dar um exemplo, tá? Ok? Ô Júlio, você quer ser milionário? Lá atrás, esse Júlio queria ser milionário. Você tem que andar com o milionário. Mas presta atenção, o milionário não quer andar com você. Eu tô dando exemplo disso. Uhum. Por que ele não quer? Porque ele tá com uma mente que ele quer alguém que pensa como ele, ok? E eu conheço algumas pessoas que a gente fica refém do tipo, tá, e esse novo ambiente? Por exemplo, esse projeto seu aqui é maravilhoso, cara. Trazer voz pros escritores, Sim. ok? E não querendo falar sobre literatura e tal, mas nós somos pouco
escutado. Entendeu? Então, você pega um livro, a grande maioria nem sabe quem é o escritor, ok? Tem um conteúdo lá, o ser humano está assim, me ajuda. Eu quero que você me ajuda. Eu não quero saber quem você é, eu só quero que você me ajuda, ok? Me salva desse mar que eu tô Tá sendo... gritando, né? Tá Tá gritando por ajuda. ok? Então a gente volta para essa situação do ambiente. Só não podemos ficar refém de que o ambiente vai precisar me mudar. Você muda, que você vai ver o resultado mudando. E ó como é profundo sobre o processo da crença. Por exemplo, eu adoro chocolate. Adoro. E eu já sei que eu estou numa idade que ele faz mal para mim, ok? E eu vou falar, não, Júlio, diminui, porque já já vem diabetes. Então, eu tento e já passa uma semana, eu tô com essa vontade, esse desejo. É um vício. Não muda nada de uma droga. E como é que eu me liberto disso, dessa crença? Da onde veio essa crença? E a gente está preso nesse processo. E isso é uma crença? É igualzinho uma crença. Eu acredito que as coisas não dependem de mim, mas de uma sorte. E aí você vai ficar refém dessa sorte. Quando que ela vai vir? Quando vai acontecer? Não. Depende de mim. Eu não quero mais isso para mim. Boa. Eu não vou continuar sendo aquele mesmo Júlio que trabalhava desenfreadamente para atender um ego meu. Do que? Olha, esse cara venceu. Você viu de onde ele saiu? Não tinha, era chão batido. E aí a gente pega e fala, não, mas olha, eu sou o cara. Você tá vendo o carro que eu ando? Você tá vendo o lugar que eu moro? E aí você tá refém desse ego. E aí você fala, é legal ter um carro bacana? É legal morar numa casa legal? Mas e você tem essa liberdade de querer falar, não, eu não preciso mais disso. Eu posso ter, mas eu não quero mais isso. Tem que ser muito, mas muito consciente Sim. do processo, Sim. ok? Porque na jornada você vai ter que deixar coisas. E qual é o apego que a gente tem a essas coisas? Se a gente tem apego à roupa, se a gente tem apego a um objeto, eu gosto de relógio, aí eu falo, não, você vai usar um só, os outros dá um jeito de deixar. Mas como? Esse processo do desapego, você começa a ficar leve. Tanto é que o caminho de Santiago é exatamente isso. Você leva, começa com uma mochila, com duas, já está pesando. Já, e eu faço essa mesma analogia no livro. Eu preciso ir deixando. Júlio, o que você vai deixar? O que você vai deixar nesse caminho? Porque está pesado. Nossa, isso é bom, hein? O que você vai deixar no caminho? Porque isso tem coisas e tem a ver com a energia V3. Total. Que você coloca, porque você tem como que é a frase? Deixar a vida, viver a vida mais leve. É 3 vezes. Viver a vida mais leve possível, um negócio assim. É isso. E é tão bacana porque no momento que a gente fala sobre isso, a gente se questiona. E Adilson, é difícil, mas a gente tem as redes sociais para entretenimento. Então, o humor está sendo visto, a dancinha está sendo visto, eu não tenho nada contra, ok? Mas quando a gente abre a nossa ferida e mostra ela, ok? Porque tem a busca pelos prazeres físicos. Nós estamos nesse processo. Eu, você, todo mundo. Mas tem também, né, a gratificação psicológica. Não basta ir no restaurante legal que tem uma comida bacana, mas eu preciso postar que eu tô lá. Eu preciso mostrar que eu posso estar naquele lugar. Isso é uma gratificação psicológica e a gente está refém nesse processo. Agora, quando eu vou questionar sobre o meu processo da minha tristeza, da minha depressão, eu não quero falar sobre isso. Não fala sobre os meus problemas. Aí eu não quero, porque aí me dói, ok? Entendi. Mas precisa doer. Precisa doer.
E aí, no momento que a gente faz esse processo, é indigesto. Parece que a gente regurgita, volta, dá ânsia. Meu Deus, passei pelo processo de 12 dias numa clínica, convivi com um louco. Eu tive que passar pelaquela experiência para saber qual é o processo psicológico do ser humano. Tinha um cara que queimava a mão com o isqueiro, ele fumava e queimava. Eu falo, eu também queimo a minha mão. Eu tô queimando ela. Porque quem trabalha desenfreadamente, sem saber por que tá fazendo tudo isso, achando que o dinheiro vai trazer a felicidade para ele, se fosse isso, não tinha um milionário que estava triste e deprimido. Tirando a vida. Tirando a vida. E tem vários. Tem vários. E tem uma frase que eu li, até a gente estava conversando nos bastidores sobre o livro lá do Acorda pra Vida, Sim. né? E tem uma frase que ele coloca lá, que o Eduardo coloca. Inclusive, o Eduardo já veio aqui, hein, gente? Procura lá na playlist que tem um episódio com ele, o Eduardo Malheiros, foi bem legal. Ele coloca uma frase que é assim, a prosperidade é tudo que o dinheiro não dá. Exato. E é um estado de espírito. A prosperidade é um estado de espírito. Mas no conceito nosso é ter dinheiro. Não, eu sou próspero, eu tenho dinheiro. Mas quando você se conecta com você mesmo e acessa a sua essência divina, você é próspero. E presta atenção, a paz de espírito, a alegria de viver, o entusiasmo, a prosperidade, você não precisa de nada. Você precisa de você com você. A paz de espírito já está dentro de você. E aí tem um ponto, né, Júlio, que hoje em dia, diante de uma infinidade de distrações que temos, né, o celular, ele rouba muito momentos como esse, né? Exato, tanto é que tem um dos capítulos que eu falo só sobre isso. A gente está preso nesse processo, então a gente está de corpo presente e mente ausente. Presta atenção, só faz esse exercício, não é julgando, mas hoje nós estamos num restaurante, cada um está sentado vendo o seu celular. E a gente não conseguiu olhar para o outro ser humano. Nós estamos dentro de uma casa com pai, mãe, irmãos, mais alguém, nem o cachorrinho é notado. Por quê? Porque nós estamos presos. Nossa, olha isso aqui e isso aqui. E é tão profundo que ele te agarra. O celular te agarra. Você não consegue. Você está passando pelo próximo, pelo próximo, pelo próximo. E ali você está anestesiado. É a pílula de dopamina, né? Que o pessoal fala. É um estímulo muito grande. A gente entra no celular em busca de alguma novidade que a gente não sabe nem qual é. Exato. Porque em algum momento a gente viu algo que trouxe uma satisfação pra gente. Exato. E aí você fica com aquele sentimento. Pô, aqui tem alguma coisa às vezes que eu vou gostar. Então a gente olha buscando essa satisfação imediata. Só que, cara, às vezes você não vê. Inclusive, eu aconselho, se você está aí assistindo, todo celular hoje tem quanto tempo você fica nele. Exato. E é assustador quando a gente olha. Então, veja lá no seu celular quanto tempo você passa por dia no celular. Ah, Dilson, mas eu uso para o trabalho. Dá para você ver lá os aplicativos que você está usando. Então é uma coisa que o pessoal tem que olhar com carinho, né? Porque senão você fica ali preso. E não é uma crítica que é assim, é se olhar para aquilo e presta atenção, o cérebro precisa de estímulo. E quando ele não tem, vem o tédio. O tédio, na verdade, nasce do processo. Nada está me fazendo feliz mais. Nada, porque os prazeres são passageiros, ok? E tem várias funções ali, vários recursos, vários aplicativos, mas às vezes nós vamos na dependência, naquilo que a gente precisa. Tem dia que eu acordo, eu pego o celular, a primeira coisa, para ver lá quantas visualizações teve. Eu olho para mim e falo, Júlio, para que você está refém disso? Porque se um dia o Instagram sumir do mapa... Acabou tudo, né? Acabou tudo? Acabou tudo? E quem tem 3 milhões de seguidor e tem a sua vida financeira envolvido nisso? E se acabar? Você vai ficar como?
Como vai ser sua vida sem o Instagram? Como vai ser sua vida sem o Facebook? Nossa, eu não posso nem pensar. E o próximo livro, eu falo de uma mãe que se chama Ruth, com 2 meninos, e que ela fala, vamos pegar um final de semana para descansar sem celular. Uma desintoxicação. Então é um romance esse segundo livro. Aí sim. E boa. é uma nova experiência para o Júlio. Tá. Por quê? Porque é novo. E aí a gente vai tateando, né? Igual atravessar um rio. Aqui tem pedra. Não, aqui essa profundidade eu não consigo, né? E a gente tem uma amiga em comum que a gente gosta muito dela, né? Que é a Dani Sakugawa. E a Dani fala, Júlio, esse território você vai entrar... Tem certeza que vai dar esse passo? Você tem certeza? Mas você tá muito ousado. Calma, Dani. É só um. Deixa se arriscar um pouco. Boa. A Dani é incrível. Também tem episódio com a Dani aqui. Ô, Júlio, e depois que passou toda essa fase, que você falou que você precisou dar uma pausa no projeto Eu Posso. Sim. Você retomou ele já ou não? Como é que tá isso? Já retomei num novo formato de 3 aulas, né? O que é o Eu Posso? Exato, é assim. Quem o Júlio queria com 15, 16 anos, numa confusão mental de querer vencer na vida, sem ter acesso a algumas informações que não tem no currículo escolar. Por exemplo, empreendedorismo. Por exemplo, atitude mental positiva. Por exemplo, a importância da oratória, né? Então, eu levava junto, eu sou fundador, mas tinha uma estrutura atrás de professores de faculdade que levava esse conteúdo. Por exemplo, oratória, quem deu foi o Luiz, meu amigo da Vox2U, que tem uma escola, a maior escola de oratória e tal. O Luiz é meu amigo. Aí eu falei, Luiz, eu preciso disso. Vou mandar o Ricardo lá. Então, o Ricardo ia lá. Então, um conteúdo muito legal, ok? Por que eu fiz isso? Porque eu queria, para as pessoas carentes, poder olhar e falar, é possível vencer. Então é um projeto social. É social. Que legal. Social. E, assim, ele continua numa carga horária menor, mais intenso, seletivo nas aulas, ok? Eu tirei a oratória e eu foquei mais na mentalidade. Como mudar a sua forma de pensar. Legal. Ok? Para que você, sim, faça uma jornada que faça diferença na vida de um outro ser humano. Ok? Porque é uma realização essa que não tem tamanho. Eu recebo mais de 100 mensagens por semana de gente agradecendo que o livro ajudou, né? Que tem um processo atrás da ajuda. Cara, isso não tem dinheiro que paga, né? Não tem. Você pode... eu vou te colocar 1 milhão na tua conta, mas você esquece tudo isso. Obrigado. Porque não é 1 milhão que vai me trazer a minha felicidade. Não é. Hoje tá... Hoje tá claro pra você isso, né? Porque você já foi esse cara que buscou alucinadamente isso. Exatamente. E olha, pode sentar comigo quem for, o maior empresário do Brasil, senta e vem falar sobre todo esse processo. Eu quero saber como é que ele tá com ele mesmo. Ele tá feliz? Ele tem plenitude, ele tem paz de espírito. Eu não estou falando que todos os empresários são assim, mas existe uma busca desenfreada e quando a gente fala sobre dinheiro, sobre riqueza, tá todo mundo sedento para saber qual é o caminho. Me mostra como eu faço o primeiro fórmula milhão. mágica, A né? fórmula mágica, ok. É legal, é muito importante, porque tem a pirâmide de Maslow, ok? Se a gente não for algumas necessidades primeiro básicas, sendo atendidas, né? Você não vai chegar na autorrealização. Você não vai. Então, né, tem um livro, Seja Singular, do Sovaldir Bint e do Jacob, que eles falam... Nossa, o Jacob é maravilhoso. Maravilhoso. Inverta essa pirâmide, ok? Você vai passar dificuldade, vai ter insegurança na sua vida, mas busque a autorrealização primeiro. E a gente não faz isso. E o talento é um processo disso.
O projeto social é como acessar o seu talento. Não vai ser pela mente. Não vai ser sentado aqui um adolescente de 15, 16 anos e falar, eu vou fazer engenharia. Não, eu vou fazer medicina porque eu tenho status de ser médico e isso eu posso ter dinheiro e tal. Assim, qual é o seu processo? Acessa a sua essência, aquieta a sua mente e descobre sozinho aqui você veio nesse mundo fazer. E quando você descobrir o seu talento, tudo muda, porque alguém vai te pagar e muito dinheiro para você usar e trocar o seu talento por dinheiro. Total. O Jacob fala, não sei se nem é dele essa frase, né? Mas ele fala, eu já vi ele postando várias vezes, ele fala que você não tem que procurar as borboletas, né? Você tem que cuidar do jardim. Exato. E as borboletas vêm até você. E é tão interessante todo esse processo que a gente vai vendo, que a Dani também fala sobre o processo das borboletas. Eu não sei de quem é a frase, mas é assim, ó, cuida do teu jardim. Isso. Cuida do teu jardim e descubra o seu talento, né? Eu falo para os meus meninos, é assim, se você descobrir qual é o seu talento, porque você não dá valor no talento. Presta atenção, eu escrevia muito, eu estruturava, minha estrutura de português é péssima, ok? Mas a ideia que tem ali, depois de lapidada ela, faz toda uma diferença, só que eu desprezava. E nós estamos na escola estudando matemática e português, nada contra. Só que você tem facilidade na matemática e dificuldade no português. O professor, com todo respeito, ele fala, você precisa melhorar o seu português. E aí você abandona a matemática que você tem facilidade. E aí você fala, tá, mas como é que eu vou fazer com o português? Ok, eu não vou discutir hoje o processo seletivo para entrar nas faculdades, mas você tem que saber um pouco de tudo. Você vai gastar energia com aquilo que você não gosta. Essa é a verdade, ok? Se alguém tivesse lá atrás falado, você só vai ler, você só vai escrever e você vai descobrir coisas dentro de você na literatura. Eu ia falar, não. Eu não tenho isso. O que eu sei não vai mudar em nada. Sim. É insignificante. Até você falar, puxa vida, essa ideia é maravilhosa. Eu passaria uma semana pensando nela. Sensacional. Sensacional. Ô, Júlio, e você falou de leitura. Quero entrar agora num papo de leitura, então. Você já citou algum livro aí. Teve algum livro nessa sua jornada, ou antes ou depois, que foi importantíssimo, falar assim, cara, esse livro aqui deu uma virada de chave. É assim, eu tava falando para você nos bastidores, né, que assim, as 48 Leis do Poder é uma coisa que eu já tinha lido, e aí eu fui ler de novo, mas não para eu usar toda aquela informação para mim ser daquele jeito, mas para mim me defender de quem é daquele jeito. Sensacional. E aquilo mudou minha forma de ver. Júlio, você não tem que ser daquele jeito, mas você tem que saber que as pessoas são daquele jeito para você não ser ingênuo. Uhum. Então, um livro que fez a diferença para mim, hoje, lendo 2 vezes... Foi 48 Leis do Poder. Foi as 48 Leis do Poder, que eu recomendo. Agora, é uma leitura difícil, às vezes indigesta. E aí você deixa ele no canto, deixa passar um tempo e volta para pegar e lê de novo. E eu estava falando para você que pela 3ª vez eu estou lendo O Pequeno Príncipe. E eu falo, cara, mas como isso é profundo, porque tá lidando com o sonho, né? Tá lidando com visões. E aí você fala, poxa vida, do seu estado de espírito muda a tua leitura. Total. Entendeu? Então, se você tá precisando sedento de uma informação e alguém te dá ela, você olha e fala, nossa, que coisa profunda, que gostoso isso. Mas quando você não tá legal, nem insiste na leitura. Total. Entendeu? Dá um tempinho, E vai volta. fazer outra coisa. Eu tenho poucos livros
poucos, mas eu mergulho, às vezes, num capítulo uma semana. Eu estudo uma página. Eu falo, gente, será que eu estou conseguindo alcançar o que ele está querendo me passar? Será que eu estou conseguindo? E, engraçado, os livros menores são aqueles que têm uma essência profunda ali dentro. Você leu Os 4 Compromissos? Sim, é profundo, cara. É profundo. Um livro de 90 páginas. Só que se você passar ele só por uma obrigação, eu li, você não vai entender, porque olha, é profundo. Que é os 4 acordos. Sim, é a mesma coisa. É verdade, né? Falamos disso no começo. Exato, é assim, é profundo. Ó, o poder da palavra ali. Ah, tá, a palavra. A palavra tem um poder danado. Danado. Até hoje nós não conseguimos entender. Aí vão cutucar. Ai, fala, Júlio. Nós não entendemos, às vezes, a Bíblia. A gente lê ela, né? Será que a gente está entendendo? Porque ela foi escrita na essência divina. Quem escreveu aquilo estava numa profundidade danada. Entendeu? Jesus encontra a samaritana no poço e ela falou, quem é Deus? Ele falou, Deus é espírito. Tá, mas o que é espírito? Eu posso entender uma coisa, você pode entender, sim, mas Deus é espírito. Ele não disse o espírito ou um espírito. Ele disse, Deus é espírito. Mas, Júlio, o que é espírito? Tá, então eu continuo não entendendo. Então, a palavra que a gente está falando, ela tem uma profundidade muito grande. Sim, mas a galera não percebe, Júlio. Quer ver um exemplo que acontece direto? E eu sou muito ligado nisso da palavra e na semântica. Sim. Exemplo. Essa semana a gente conversou tal para vir gravar. Aí eu falei, Júlio, tô muito animado para o podcast. O animado, às vezes as pessoas trocam e falam assim, eu poderia falar, Júlio, estou muito ansioso pelo episódio que a gente vai gravar. Sim. Só que se a gente olhar na semântica, o ansioso e o animado são coisas totalmente diferentes. É isso. Então a palavra ela tem essa profundidade de uma palavra mudar o contexto de uma frase que às vezes você nem percebeu. E muita gente fala, não, eu tô ansioso para viajar. Eu tô ansioso para isso. Cara, ansioso, se você for procurar o que é a palavra... É esse processo. A ansiedade, se você entrar no processo dela, você vai falar, eu não quero ser ansioso. Isso, mas aí a gente usa mal as palavras. Exato. É por isso que eu tô falando, quando você falou que a palavra tem poder, sim, ela tem tanto poder que às vezes a pessoa nem percebe essa sutileza. É isso. Do tipo assim, eu estou ansioso para gravar com o Júlio ou eu estou animado para gravar com o Júlio? E ela tem tanto poder sobre isso que você está falando que eu posso destruir uma pessoa ou elevar ela. Se eu pegar e falar, cara, mas você é muito ruim, olha só esse teu texto aqui, rapaz, você precisa aprender sobre comunicação, tá um lixo isso aqui, e tchum, rasgo a página. Acabou, eu nunca mais vou escrever. E a gente, às vezes, passou por isso. Sim. Lá no ensino médio. Sim. E presta atenção, como o jardim da infância, você tem contato com arte, com pintura, com acesso de coisas que você não tem obrigação. É uma criação. Agora, você vai, ao longo do tempo, passando por um processo que é o que eu estou dizendo. Ela tem o poder de te elevar. Você é o cara. Olha que texto maravilhoso. Olha as suas ideias. A pessoa se enche e fala, eu sou o cara mesmo. Ou ela vai falar, olha que lixo que você escreveu. Pelo amor de Deus. Você não estuda? Não dá para um texto desse. Olha os seus erros de português. Olha aqui que você escreveu. Você colocou 2 S's. Essa é cedilha. Não é possível que você fez. Acabou com a pessoa. E se você absolveu aquilo, tanto o elogio quanto a crítica... E aí vira a crença. E vira a crença.
e virou uma crença. Você nem sabe que você tem ela. Você não vai voltar lá no jardim da infância ou no ensino médio e falar que você estava escrevendo ou resolvendo um problema na lousa e você foi vaiado. Você assistiu Divertidamente 2? Não, 2 não, o primeiro. Então, assiste o 2, cara. Maravilhoso. Eles tiveram uma sensibilidade para fazer o livro 2 que chegam novas emoções, né? Porque no primeiro tinha só, acho que 4 emoções, exato, né? Exato. Chega várias emoções. Sim. Né? Por quê? Porque a menina, né, a personagem, ela tá crescendo, então ela vai tendo outras emoções. E aí tem muito legal, cara, porque tem um episódio um momento do filme que quando ela tem algumas experiências, sim. Exemplo, ela tá jogando hóquei no gelo e ela erra o gol decisivo e a bola não entra. Aí, lá na parte, né, da cabeça dela, cria uma bolinha e essa bolinha desce para um túnel e vai no lugar que são as crenças. Sim, e fica instalado. E aí a alegria, né, fala assim, nossa, vai criar uma crença, meu Deus, e tal. E aí isso é muito didático. Sim, sim. Principalmente pela essa sensibilidade que é um filme para criança, mas não é para criança. Exato. Mas as crenças, elas são formadas através das nossas experiências positivas e negativas. Exato. E isso muda o ser humano. Muda muito. Porque se você vai sendo condicionado, olha só, numa família que te incentiva, numa família que leva uma mensagem otimista para você, ou numa família, nada contra, ok? Eu só estou comentando como isso muda a nossa direção. Numa família que é pessimista, que nada vai dar certo, olha, você não vai vencer, olha, trabalha, já começa a trabalhar, deixa o estudo, isso aí não vai mudar em nada a tua vida. Então, você faz uma trajetória diferente. Sim. E quando a gente olha para isso, não tem culpa de ninguém. Vai chegar num momento que vai mudar por 2 motivos. Ou você vai sofrer muito, muito, muito e vai se questionar o que você está fazendo, por que essa dor é tão grande, ou você vai falar, eu cansei disso, eu já sei tudo sobre essa área, eu quero outra. E você falou para mim lá atrás, se alguém falasse, juro, você vai escrever um livro, cara, e vai ser assim, assim, assado. Se fosse um vidente, obrigado, quanto eu te devo, estou indo embora, entendeu? E aí, não, mas é verdade isso. Então, são mistérios que a gente traz. E existe as crenças. E é tão profundo isso que quando a gente fala do V3, é assim, você começa a ver milagres aonde outras pessoas não enxergam, mas é a mesma coisa. Só que um olha para aquilo como sendo talvez sorte e outros olham com milagre. A minha vida é só milagre. Eu só vejo milagre porque por 2 tentativas eu não fui embora. E gravíssimas. E eu falo, tem um propósito atrás na minha vida de poder ajudar outras pessoas, mas isso não é para receber confetes. Eu não preciso de louvores disso. Só faça essa função. Vá tentando ajudar o quanto mais você puder, ok? E tá tudo certo com você. Tá tudo bem. Eu te dei aqui um prazo de validade. E quando você for embora, tá tudo certo também. Eu tô lendo um livro na comunidade Mentes em Transformação, né, chamado Uma Boa Vida. Tá. E tem uma frase, eu tava na aula hoje cedo, eu falei sobre essa frase, que é a vida, que resume o que você falou agora há pouco. A vida é muito interessante para ser certinha. Exato, exato. Tipo, isso. Certinha que eu digo, uma linha natural, que é aquilo que você falou, vão ter altos e baixos. Sim. E a gente tem que aprender a, primeiro, entender que a gente não controla algumas coisas. Exato.
E, segundo, ressignificar algumas coisas. Né? E você falou uma coisa muito legal. E é assim, a gente não controla. Aconteceu um fato na vida nossa, ok? E esse fato, ele, para você, teve uma importância e para mim teve uma outra importância, ok? Uhum. E aí aconteceu esse fato. Eu derrubei essa caneca e não era para isso acontecer. Já aconteceu um fato, ok? Quando eu não aceito esse fato e eu carrego ele comigo ao longo do tempo, é isso que me traz o sofrimento, ok? Então, alguém fez alguma coisa ou aconteceu algo na sua vida que você não aceitou aquilo. Você pode falar que até perdoou a pessoa, mas no fundo aquilo ainda está dentro da sua cabeça, ok? O fato aconteceu. Você não vai mudar o fato. E é simplesmente um fato, né? Exato, é um fato. Mas a gente interpretou aquilo como sendo inaceitável. O Adilson não deveria ter falado aquilo para mim. Ele falou aquilo com uma intenção. Ele não podia ter falado aquilo. E eu vou carregar aquilo que simplesmente você falou, ok? Mas eu interpretei de um jeito que era só meu. E aí aquilo ficou indigesto e eu vou carregar aquilo. E aquilo eu não vou aceitar aquilo. E aqui esse processo acontece diariamente. Ô, Júlio, tem uma frase batida aí. Queria ver se for porque você tem lugar de fala. Sim. E eu queria ver se você concorda ou não concorda. Que o pessoal fala às vezes que a depressão é excesso de passado. Isso tem sentido ou não? Para você que passou por todo esse processo. Tem muito sentido. E também falam, além disso, que a ansiedade é excesso de futuro. Ok. Nos dois casos, nós não estamos presentes. Ok? Esse é o fato. Ok? Então, e Jesus falava da porta estreita. A porta estreita é você estar vivendo nesse exato momento. Mas o exato momento, o presente, não é isso. O presente é atemporal. Por que o presente é atemporal? Porque eu só tenho percepção sobre ele. Ok? Porque já virou um passado. Essa última pergunta aqui que já é passado. E o conhecimento é passado. Todo conhecimento é passado, ok? Então, o Jacob fala uma coisa que ele fala que o conhecimento... Como é que ele fala? O conhecimento é um problema. Porque a gente se identifica com o conhecimento, mas o conhecimento é passado. Exato, já foi já. E é assim, né? Você vive no passado. Nós vivemos no passado, né? Eu tô... Forte essa, hein, Júlio? Nós vivemos no passado, ok? E a gente vive, nesse exato momento, insatisfeito. Aí dizem, o ser humano é um eterno insatisfeito. Ele está sempre numa busca constante pelo amanhã diferente. E ele, buscando um futuro diferente que alivie a dor dele ou que traga uma felicidade para ele não está vivendo agora, ele está insatisfeito. E presta atenção, a insatisfação não tem nada a ver com a gratidão. Eu falo, eu sou grato, eu tenho uma gratidão, tá, mas você está insatisfeito com a tua vida? Como é que você pode ser grato se você está insatisfeito? Então é incompatível a gratidão com a insatisfação. Tá. Entendeu? E a gente vive no passado. Presta atenção quanto tempo você passa no seu dia respirando o ontem. Total. Entendeu? Como que a gente faz isso? E por que a gente fica nessa busca eterna de querer uma vida melhor? É porque você não está sofrendo, Júlio. Por isso que você não está assim. Mas a eternidade é esse tempo agora. Agora é o eterno presente. É um espaço minúsculo de tempo onde tudo acontece. Onde não tem tempo, é atemporal. Total. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, Júlio. E
Ô, Júlio, encaminhando aqui, o tempo passou voando, mas estamos na reta final aqui do nosso papo. Obrigado. Foi muito bom aqui a conversa. Mas o que pro Júlio é óbvio e as pessoas não percebem? Você fala assim, cara, isso é tão óbvio, por que o pessoal não nota isso? É que assim, o olhar para a vida, para mim, é uma percepção como um óculos. Se eu usasse um óculos, um Ray-Ban com lente azul e um com lente preta, as duas eu não ia olhar para a realidade, porque eu estaria com uma cor, ok? Então, os fatos e os acontecimentos mudam com a sua percepção. E isso é óbvio. Eu posso enfrentar um problema, eu vou pegar o que eu falei do livro Pequeno Príncipe. Eu posso ler ele hoje e ler ele daqui 10 anos. Eu vou ter uma percepção diferente naquela leitura. Então, é óbvio, Júlio, que o olhar muda. Ok, é óbvio, mas você está vendo o quão óbvio é que você não enxerga o óbvio, e o Jacob tem um livro que é O Óbvio que Ignoramos. Maravilhoso. 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 Eu gosto dessa pergunta do óbvio, porque todo mundo tem um óbvio, né? Exato. Todo mundo tem um... Puta, cara, um negócio que você fala assim, meu, por que o pessoal não tá enxergando isso aqui? Só é possível que eu sou especial, só eu tô enxergando isso. E na verdade não é isso, né? É isso. Ô, Júlio, só vantagem competitiva aí, qual que você acha que é o seu diferencial hoje? Eu acho que assim, não querendo me gabar muito, mas assim, tudo que eu vivi na minha vida, as experiências, mesmo com vendas, mesmo vivências pessoais, como 18 dias numa clínica, que talvez daria um livro, a minha vivência é única minha, assim como a sua é sua. Isso ninguém vai te tirar. Tá. Pode te tirar tudo de você, mas a sua vivência, a sua dor, aquilo que você já passou na sua vida, os ensinamentos que são só seu. Se alguém chegar e falar, me ensina o caminho das pedras, olha, eu vou te dar algumas dicas, porque esse seu caminho vai ser diferente do meu, Sim. ok? Os meus meninos vivem numa floresta deles, do universo deles, do mundo deles, e eu vivo numa outra floresta. Como é que eu vou saber as árvores que eles estão vendo, a trilha que ele está caminhando? Mas eu já tenho uma trilha, por que vocês não seguem a minha trilha? Não, eles estão no mundo deles, ok? Se eu conseguir compreender qual é o mundo deles, a comunicação vai ficar mais fácil. Entendi. Agora, eles não precisam compreender a minha floresta. Eu só preciso falar que eles estão numa floresta, que vai precisar entender. Mas se eu pegasse um drone e subisse e mostrasse para eles, aqui tem um rio, aqui tem uma casinha, aqui tem isso, ia ficar mais fácil. Eu sou o drone, mas eu posso ser esse drone para outras pessoas que desejam, do tipo, Júlio, me explica como você saiu da depressão. Júlio, como é esse processo? Me explica como foi viver nesse processo de uma clínica. Eu posso falar, mas esse é único meu. Outro ser humano pode olhar aquilo e falar, isso não funciona para mim. Isso não funciona para mim. E você está errado, tá? Eu não concordo com você. Tá tudo certo isso, Sim. ok? Cada um tem a sua verdade, né? Eu tenho o meu jeito de ver a vida hoje. Um empresário, se me escutar, eu falei, esse cara é louco, o cara não tem nem meta mais, não tem objetivo. Eu tenho objetivo, tenho 6 livros para ser lançado, entendeu? Boa. Só que eu tenho um jeito de ser no tempo meu. E o universo e a natureza também me dá a resposta. O que é a fé?
o que é a fé? Quando você tem o conhecimento, você já sabe o que você quer. Você já sabe do jeito que tem que ser. Você não tem fé. Porque a fé é a sabedoria da incerteza. Eu tenho que deixar esse universo agir no tempo dele. Agora, se eu tenho conhecimento, eu já sei tudo. Eu não preciso de fé. Como você não precisa de fé? Não, eu sei. Eu sei que o caminho é assim, ó. Então faz esse caminho. E você não deixa o universo fazer a parte dele. Total. Maravilhoso. Ô, Júlio, se você estivesse aqui no meu lugar, quem você gostaria de entrevistar aí? De leitor, escritor? Quem que era uma pessoa que você gostaria de bater um papo? Que pergunta difícil, mas o Jacob é eu também. Eu também gostaria de entrevistar o Jacob na minha... Jacob! Quando você vir pro Brasil, vem aqui. Nossa, eu adoro ele, cara. É muito bom. Cara, inclusive, os podcasts que eu mais assisto mais de uma vez são os dele. Porque eu demoro para entender. É isso, é esse processo que é assim... A grande maioria busca o entretenimento. Nós queremos a coisa que nos agrade. Por isso que é acessado o humor, por isso que é acessado a dança. Agora, as coisas que faz você se olhar, a gente às vezes evita. Maravilhoso. Eu também quero entrevistar o Jacob. Vai vir, o poder da palavra. Jacob estará um dia sentado aqui. E você me chama que eu quero dar um abraço nele. Você senta aqui do lado. Júlio, quais são os próximos passos? Queria que você contasse aqui para a audiência e, ao mesmo tempo, também agradecer o seu tempo. Foi incrível o papo aqui. Tenho certeza que o pessoal adorou. Obrigado por ter vindo lá de Ribeirão até aqui. Eu sei que é uma caminhadinha. Sim. Então, eu te agradeço muito o seu tempo, o carinho que você tem comigo. Sim. E deixa aí para a audiência, primeiro, os seus próximos passos e uma mensagem final para quem ficou até agora aqui com a gente. Obrigado por estar aqui. Você não tem que me agradecer. A gratidão é minha, porque é um privilégio ter a minha estada aqui é um momento único, porque para nós escritores você é uma referência. Todos querem estar aqui com você. Boa. Pode ter certeza disso. Os próximos passos, para mim, eu coloco um objetivo na minha mente, que é lançar o próximo livro em abril ou maio. É estabelecido uma data e eu deixo também o universo agir em cima disso, mas eu estou trabalhando para que isso aconteça. E novas coisas vão acontecer, que eu não sei quais são, mas eu sei que vão ser boas, ok? E os tropeços nesse caminho, nessa andada, vai fazer parte do meu crescimento. Excelente. Ou seja, o machucado tá junto aí. Eu não sei qual é que vem, mas tá tudo bem, tá tudo certo, né? E a mensagem final é assim: observa mais aonde tem milagre. Nossa. Tem milagre acontecendo na sua vida. A gente só não tem a percepção de que aquilo é um milagre. Maravilhoso, maravilhoso. Não posso falar mais nada aqui, porque se eu falar vou estragar o final. Eu sempre falo isso, mas é verdade, porque olha que baita mensagem. Obrigado de novo. Gratidão. Obrigado de novo. Gratidão. Gente, episódio todas as quartas, 7 horas da noite. Não se esqueça de inscrever no canal. Não se esqueça. Faz muita diferença para ajudar a relevância do YouTube. O YouTube entende que isso aqui é legal. Aí ele entrega para mais gente para conhecer essas histórias maravilhosas como a gente conheceu aqui do Júlio. Tá bom? Até a próxima. Obrigado.